Boa noite, confreiras e confrades do CETRASC. Maravilha poder estar aqui novamente, trazendo um tema tão importante para as pessoas. Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, e saúdo a todos que estão neste instante buscando esse tipo de informação tão importante para esclarecer nossas consciências sobre o nosso posicionamento diante da vida. Boa noite a vocês que estão chegando, fiquem à vontade. Neste instante eu estou convidando a todos a termos um momento de introspecção, um momento de oração. Vamos então, por favor, busquemos adentrar em nossa própria consciência, levando os nossos pensamentos ao alto, buscando vivenciar com profundidade o momento presente, o aqui e agora. Mentalizemos a figura excelsa do Mestre Jesus, o divino Rabi da Galileia, tão amorosamente tem nos enviado oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual, tem nos enviado mensageiros que constantemente nos trazem bons exemplos a seguir para nos inspirar na nossa jornada. Amado Mestre, que possamos perceber o teu amor incessante e constante, que infelizmente na nossa cegueira ainda temos dificuldade de divisar. Abençoa este sincero propósito de adentrarmos na nossa autorresponsabilização e crescermos rumo a Ti. Que a Tua paz ilumine as nossas jornadas. Que assim seja. Maravilha, boa noite. O som tá ruim, gente? Tá com muito ruído? Não tenho muito como consertar isso não por conta do horário. Realmente eu fechei aqui as janelas, mas realmente é um horário um pouco atípico, né? Eu preciso levar em conta de que esse ruído... Que tipo de ruído vocês estão falando, gente? Está picotando o meu áudio, é isso? Deixa eu tentar mudar aqui a minha... Melhorou a conexão agora, gente? Vocês estão me escutando? Agora melhorou? Ou continua igual? O mesmo barulho continua? Ah, pronto. Sim, o quê? Continua ou melhorou? Melhorou, né? Ótimo. Então vamos continuar. Ainda tá chiando ou melhorou, gente? Bom, eu vou tentar continuar e aí a gente tenta interagir. Barulho são os veículos passando, né? Eu realmente não tenho muito como resolver isso de forma imediata. Peço desculpa a vocês por conta disso, mas pronto, melhorou. Então, ótimo saber. Eu mudei aqui a conexão, eu acho que dessa vez vai ficar melhor. Então, hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o fenômeno depressivo. Como é que a gente pode ajudar a pessoa que está com depressão? Eu fiz uma listinha aqui de frases que são interessantes para a gente se questionar se vale a pena falar elas
para as pessoas que convivem conosco e que têm depressão. Vamos lá falar, né? Vamos ver. Será que seria uma coisa interessante a gente falar para a pessoa que está com depressão que ela precisa pensar positivo? Pense positivo. Você tem que ser otimista, olhar a vida de outra forma, tentar enxergar de outro jeito. Será que isso é positivo, gente? O que é que vocês acham? Tem outras frases, muitas frases que a gente vai ver que as pessoas geralmente usam. Seja forte. Será que essa frase realmente pode ajudar a pessoa? Outra frase que é muito usada. Isso é só uma fase, isso vai passar, daqui a pouco passa. Ou então, isso é coisa de sua cabeça. Outra fala também importante, muito comum é: se apegue a Deus. Deixe de ser egocêntrica, você só está olhando para si, para seu umbigo. Você precisa olhar para as outras pessoas, perceber que tem pessoas com motivos mais plausíveis de sofrimento do que os seus. Será que isso realmente pode ajudar? Deixa só eu colocar aqui no nosso quadro o título, né, da nossa fala de hoje. Só para fixar aqui, de vez em quando eu me esqueço desse detalhe. Pronto. E agora eu toco e fixo o comentário. Pronto. Então, essas frases podem realmente ajudar a pessoa ou isso pode, inclusive, piorar a situação? Outras frases, vamos lá. Se você precisar de alguma coisa, é só avisar. Avise que eu vou dar uma força no que eu puder. Eu vou te ajudar. Será que isso realmente ajuda? Vamos mais, tem mais. Você precisa se esforçar mais. Você precisa ter força de vontade. É uma fala que eu ouço muito as pessoas repetirem quando tentam insuflar alguma gota de esperança na pessoa que está vivenciando um episódio depressivo. Outra frase muito comum é: seja como fulano, como Beltrano. Você vê que ele conseguiu resolver o problema dele. Você vê como não sei quemzinha teve depressão e venceu isso, fazendo isso, aquilo e aquilo. Será que isso ajuda, gente? O que é que vocês acham? Pois bem, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Outra fala muito frequente, muito comum de se ver é essa, né? Então, será que essas frases ajudam? Seja forte, se apegue a Deus, deixe de ser egocêntrico. Você precisa ter força de vontade, não seja igual a fulaninho. Será que isso realmente auxilia uma pessoa que está com depressão? Pois bem, fiz essa introdução para poder ilustrar que muitas vezes, querendo ajudar, algumas pessoas, sem querer, atrapalham. Não intencionalmente, não deliberadamente atrapalham. Mas é preciso que a gente tenha um reconhecimento a respeito disso e, obviamente, reconheça as nossas dificuldades diante de situações que muitas vezes nós não recebemos treinamento. Estamos agora no mês de setembro, que é um mês comumente dedicado à prevenção do suicídio e, portanto, um assunto como esse de hoje é importantíssimo até para que a depressão não se agrave e acabe se cristalizando em pensamentos, em ideações e até mesmo tentativas de suicídio. É imprescindível que a gente, em primeiro lugar, já estou até adiantando a ordem que eu tinha imaginado de falar as coisas, mas em primeiro lugar, cabe informar-se. A gente precisa se municiar de informações, já que a gente está tentando ajudar alguém
quer seja alguém próximo da nossa família, do nosso trabalho, algum amigo que está acometido pela depressão, alguma pessoa que nós auxiliamos no centro espírita onde trabalhamos. Na circunstância que a gente vive, é claro que a gente já teve contato com alguém que tem ou teve depressão em algum momento da vida. Até porque algumas estatísticas chegam a dizer que 1 a cada 4 pessoas tem ou terá depressão em algum momento da vida. Apesar de que a estatística está sendo atualizada recentemente, ao ponto de, nesse momento, termos a possibilidade de que 1 a cada 3 pessoas, olha como isso é grave, 1 a cada 3 pessoas, ou seja, 33% da população, em média, tem ou terá depressão em algum momento da vida. Olha como esse dado é alarmante. Olha como esse dado mostra que é uma verdadeira pandemia, no melhor dos sentidos dessa palavra, na medida em que a população mundial está toda exposta a esse fenômeno. Hoje, nós sabemos que os números são realmente terríveis. Por exemplo, a gente sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde, que mais de 200 milhões de pessoas no mundo têm depressão. No Brasil, se a gente pegar esses dados e colocar para o Brasil, a gente vai perceber que no Brasil nós temos mais de 12 milhões de pessoas que estão nesse exato momento vivenciando um transtorno depressivo. Isso é um número bastante alarmante. É algo para a gente refletir. Sem dúvida alguma, é algo preocupante que nos traz a importância de conhecermos mais a esse respeito. A gente vai ver que 1 a cada 15 pessoas está, nesse exato momento, passando por um episódio depressivo. Nesse momento está vivendo um episódio depressivo. Porque a depressão é um transtorno, mas o episódio depressivo é o momento em que esse transtorno se agudiza. É o momento agudo da doença. É o momento em que os sintomas chegam ao seu ápice. Então, 1 a cada 15 pessoas estão vivendo agora o ápice da depressão. Então, isso também é um dado bastante alarmante e que, com certeza, chama atenção para o fato do que realmente a gente precisa saber a respeito da depressão. O que é depressão, gente? Depressão é uma doença. Depressão é um transtorno mental. Ok? Isso é importante deixar claro, para a gente não achar que depressão é frescura, não achar que depressão é doença de rico, não achar que depressão é doença de gente ociosa que não tem o que fazer. Porque esse tipo de fala, muitas vezes, só alimenta o estigma e piora a circunstância em que a pessoa está vivendo. E, em vez de ajudar, piora. Muitas vezes essa fala vem carreada de preconceitos e de julgamentos que vão jogar uma pá de cal na possibilidade de que aquela pessoa busque uma ajuda, justamente porque ela passa a achar que ela é um fardo para a família, para a sociedade e também para si mesmo. Por isso que é tão importante a gente se municiar de informação de qualidade. Então o que a gente vai perceber? Para ser o fenômeno depressivo, necessariamente é preciso que haja um sentimento de tristeza significativa. Tá? E essa tristeza significativa precisa ser suficiente para ter um grau de gravidade e persistência ao ponto de interferir na vida da pessoa, no funcionamento dessa pessoa. E isso geralmente quer dizer diminuir o interesse dessa pessoa nas coisas que antes davam interesse, o prazer nas atividades que antes traziam algum grau de prazer, né? E também é importante levar em conta que essa circunstância vai afetar o sono, vai afetar também o apetite, e aí quando eu falo afetar, pode ser para mais ou para menos.
né? É para exagerar no sono ou simplesmente tirar da pessoa a capacidade de ter uma boa noite de sono. Ou gerar um fenômeno anoréxico, a pessoa passa a não querer comer, ou o contrário, gerar um comportamento hiperbúlico, ou seja, a pessoa fica comendo compulsivamente. Isso pode ser indício de um fenômeno depressivo. Existem alguns transtornos depressivos que eu vou trazer algumas informações a esse respeito aqui, justamente para que a gente saiba dessa complexidade e perceba a necessidade de nos informarmos cada vez mais profundamente, até porque, como diz lá na questão de número 898 de O Livro dos Espíritos, o espírito puro tudo sabe. Ou seja, se nós estamos no nosso processo de aprimoramento espiritual, de evolução espiritual, estamos em busca dessa purificação, de nos tornarmos espíritos luminosos. E para isso, obviamente, precisamos melhorar não apenas moralmente, no bem, na prática do bem, mas também intelectualmente. Ou seja, precisamos começar a estudar desde já. E também os espíritos, comentando a pergunta da questão 898, deixam claro que quanto mais você se informa e conhece a respeito de diversos assuntos, melhor habilitado você vai estar para levar o bem para o outro. Quanto mais a gente conhece, mais eficaz é a nossa prática do bem. Porque a gente sabe como fazer o bem de uma forma melhor, mais efetiva, mais eficiente. Então, obviamente que isso nos ajuda o tempo inteiro. Então, precisamos estudar. A gente sabe disso. Não é nenhuma novidade que a gente precisa estudar. Um dos grandes lemas da doutrina espírita, que inclusive eu estarei amanhã com uma fala a esse respeito, amanhã, na Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, eu vou falar sobre amai-vos e instruí-vos. É até a palestra de comemoração de 24 anos de exposição doutrinária, porque com 18 anos eu comecei, né? Então, estou completando amanhã, na data de amanhã, 19 de setembro de 2020, 24 anos, fazendo palestra doutrinária. Pois bem, então vou falar exatamente sobre esse tema. Convido, inclusive, as pessoas que têm algum interesse que busquem o canal Raciocínios Espíritas lá no YouTube para terem acesso a essa palestra, essa exposição doutrinária. Pois bem, voltando à fala sobre depressão, a gente precisa se municiar de informação. Então é importante a gente saber que existem diversas possibilidades de compreensão do fenômeno depressivo. A gente vai ver o quê? Que mais comumente, quando a gente fala depressão, a gente está falando do transtorno depressivo maior. É muito frequente, quando a gente fala de depressão, a gente está falando da depressão maior. Contudo, às vezes, também falando de depressão, a gente pode estar se referindo à chamada distimia, que é um tipo de depressão geralmente um pouco mais leve, contudo muito mais crônica. É uma depressão cronificada, uma depressão que se prolonga por mais de 2 anos e que se mantém cristalizada e passa, de certo modo, a compor, de uma forma bem sutil, a personalidade da pessoa, que na verdade tende à melancolia. É uma pessoa melancólica, geralmente é o distímico. Eu vou falar disso já já. Então, depressão acontece em qualquer idade, é mais frequente de acontecer em meados da adolescência e na 3ª ou 4ª década de vida. Ou seja, entre 30 e 40 anos, é mais comum, entre 30 e 50, melhor dizendo, é mais comum acontecer, né, nesses períodos, né? Muito frequentemente por conta da exigência que esses períodos trazem na vida, né? É a adolescência, inicialmente, e a chamada segunda adolescência, que é a crise da meia-idade. Veja bem, não é a crise da idade média, não é isso, não é pra gente tão idosa assim, que tem gente idosa dizendo, estou vivendo a crise da meia-idade, com 65 anos. Eita, calma lá. Não dá para pensar que a expectativa de vida dessa pessoa vai ser 130 anos. Não, calma aí.
Também não é isso tudo, né? Crise da meia-idade, eu estou falando entre 30 e 45, 50 anos no máximo. Mas pode isso, obviamente, acontecer em outras idades. É interessante a gente perceber que acontece muito frequentemente de profissionais da atenção primária de saúde encontrarem a depressão, sintomas depressivos, melhor dizendo, em 1/3 das pessoas que são acompanhadas na atenção primária à saúde. A atenção primária é a atenção básica, né, que a gente sabe que é o atendimento no posto de saúde, é o atendimento eletivo, aquela circunstância. Então, 1/3 das pessoas tem sintomas depressivos. Só que dessas pessoas, só 10% tem realmente depressão maior, tá? Então é importante colocar dessa forma. Então, às vezes as pessoas confundem alguns termos. Um termo que é muito comum da pessoa confundir é o termo desmoralização. O termo desolamento também as pessoas confundem com depressão. Outro termo que também é muito comum de confundir com a depressão, luto. A pessoa está passando por um luto, isso não quer dizer depressão. Isso é importantíssimo a gente deixar claro, tá? São coisas diferentes e a gente precisa se informar para poder não confundir. É perfeitamente natural você vivenciar um luto. E como diz Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, alinhada com o que diz a Organização Mundial de Saúde, é importante, em termos emocionais, vivenciar a tristeza de um luto entre 6 e 8 semanas após o fenômeno aliciador desse luto. Uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego, uma perda de um status social, uma ruptura de um relacionamento. Tudo isso gera luto e é perfeitamente normal que isso impacte negativamente na sua vida. Por quê? Porque nós não somos robôs. Nós reagimos emocionalmente às vivências. Isso faz parte, não tem nada de errado em viver um luto, tá? O problema é se esse luto se prolonga por mais tempo. Aí, inclusive, tem autores que vão falar que quando o luto passa de 3 meses, a gente precisa atuar para tratar, porque ali já está instalado um fenômeno depressivo. Então é interessante para a gente ter essa noção, até porque eu sei que algumas pessoas que estão assistindo a live trabalham no atendimento fraterno, trabalham ajudando, escutando pessoas, inclusive profissionalmente. Então, obviamente que ter esse olhar vai ajudar a melhorar a forma como a gente pode ajudar. Tá? Esses fenômenos são chamados estressores vitais. Isso faz parte da vida. Não tem nada de errado em viver esse tipo de estresse. Tá? Separação e perda, todos nós vivenciamos. Né? É aquela história, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Ter uma desilusão é terrível, né, gente? Viver uma desilusão não é muito ruim? Não, não é ruim não, é ótimo. É melhor viver uma desilusão do que viver iludido. É melhor amargurar uma situação de desilusão do que ficar alimentando uma ilusão que vai virar desilusão mais adiante, depois da gente já ter se apegado a ela. Então é melhor que seja logo, para que a gente consiga lembrar aquelas palavras de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essas palavras vão fazer muito mais sentido quando a gente começar a agradecer a Deus por ter entrado em contato com a verdade e parar de ficar investindo em ilusão infantil e imatura. Pois bem, os estudos também mostram que algumas pessoas tendem a ser menos resilientes. E essas, diante de fatores estressores vitais, acabam por ter reações que propiciam mais o fenômeno depressivo do que as outras pessoas. Tá? Além disso, pessoas com tendências ansiosas são mais comumente vitimadas pelo fenômeno depressivo frente a um estressor psicossocial. Tá? Pessoa com baixa habilidade social, pessoa que não sabe lidar com relacionamento, de ser assertivo, de dizer não, dizer sim, quando é o momento de dizer sim ou dizer não, essas pessoas tendem a ter mais depressão. É aquela história que Jesus fala: sim, sim, não, não. Seja o teu proceder, sim, sim, não, não. A gente precisa aprender a dizer sim quando é necessário dizer sim, mas também dizer não quando é crucial dizer não.
Às vezes, dizer um não é fazer um bem para alguém. A gente também precisa lembrar disso. Não é verdade? Cristina coloca que é importante aceitar e merece respeito à pessoa que está passando por essa etapa, sem dúvida alguma. Então, é importante também ver que estatisticamente as mulheres têm mais risco de depressão e a ciência ainda não tem uma resposta exata de por que isso acontece, mas existem algumas hipóteses, tá? Isso é importante a gente falar. Algumas hipóteses para a ciência materialista vão remeter ao fato de que há uma maior exposição ou uma resposta aumentada a estresse cotidiano por parte das mulheres, que muitas vezes na nossa cultura machista são expostas a tarefas demasiadas, porque infelizmente a nossa cultura ainda não preza pela divisão das tarefas. Tá? Então a gente precisa sim lidar com isso. Lidar com depressão é lidar com questões sociais, tá? A gente precisa sempre levar em consideração isso. Outra coisa também, mulheres geralmente têm um nível mais alto de monoaminooxidase, que é uma substânciazinha orgânica, né? Uma substânciazinha fabricada no nosso organismo que quebra a serotonina, que é a substância que tem a ver com a felicidade, que é inclusive a que é mais aumentada pelos remédios antidepressivos. Tá? Então, o fato da mulher ter mais monoaminooxidase pode querer dizer que elas têm menos serotonina por conta disso. É muito mais frequente em mulheres disfunções tireoidianas. Isso também é uma coisa importante para ser considerada. E, além disso, também existem alterações endócrinas que a ciência materialista vai colocar como sendo possibilidades de compreensão de por que as mulheres são tocadas com isso. O espírito Hamed vai falar em algumas das suas passagens do livro As Dores da Alma, que a alma feminina é mais propícia a expressar o seu sentimento. Existe uma abertura maior por conta de todo o condicionamento social onde nós estamos vivendo. E aí, a mulher expressando mais, ela dá vazão a isso, e aí fica muito mais claro a gente perceber. Até porque, muito mais frequentemente, os homens evitam procurar ajuda. E isso também tem a ver com aquele machismo que eu falei agora há pouco, que a gente precisa extirpar. E aí, obviamente, que isso faz com que as mulheres tenham uma população clínica muito mais ampla do que os homens. Então, é mais comum a gente identificar em mulheres do que em homens. Outra coisa também que pode influenciar, fatores peripartos. O que é periparto? Em volta do parto, ao redor do parto. Então, por exemplo, existe o fenômeno da depressão pós-puerperal ou depressão pós-parto. Pois bem, isso tem a ver com fenômenos tanto orgânicos, como também espirituais. A gente sabe que ali existe um ser reencarnante que vem, muitas vezes, rodeado de companheiros que influenciam na mentalidade dos envolvidos, em especial quem está mais suscetível e mais aberta para essa perspectiva, que é a parturiente. E, obviamente, que precisa de todo cuidado, principalmente nesse momento. Tá? Sabe-se também que algumas medicações predispõem para a depressão, como os corticoides, os beta-bloqueadores, a interferona, a reserpina. Isso tudo faz diferença. Pessoas que fazem uso recreativo de substância psicoativa, como álcool e outras drogas, também têm uma predisposição maior para a depressão. Tá? E quem está passando por uma abstinência de álcool ou outra droga também mostra sintomas depressivos. Então, quais são os principais sinais e sintomas para a gente saber do que a gente está falando para poder ajudar? Primeira questão é o humor deprimido. Isso é óbvio, tem que ter. Tem que ter também disfunção cognitiva, disfunção psicomotora. Como assim? É muito comum que a pessoa tenha uma lentificação. E lentificação mental e lentificação motora, também as suas movimentações. A gente vai perceber que essa pessoa tem uma perda de concentração, um sentimento de fadiga, uma baixa na libido, uma perda de interesse ou perda de prazer por coisas que antes davam prazer, que é chamada anedonia. Pois bem, tudo isso acontece além do distúrbio no sono e do distúrbio do apetite que eu falei agora há pouco. Também podem acontecer os pensamentos suicidas
e aí também o planejamento e, obviamente, as tentativas, tá? Isso também pode acontecer. É importante a gente saber que muitas vezes a pessoa deprimida pode buscar no álcool ou nas drogas uma forma de lidar com seus sintomas. Por exemplo, para dormir eu bebo, coisas desse tipo, isso pode muito acontecer, o que piora tudo. A gente também sabe que a resposta imunitária da pessoa com depressão é menor, ou seja, quem tem depressão tem uma predisposição imunitária para ter mais doenças. Olha que importante essa informação. E também quem tem depressão tem uma probabilidade maior de doenças cardiovasculares. E aí eu destaco o infarto agudo do miocárdio, o AVC, né? As doenças cardiovasculares em geral, né? O AVC, que é acidente vascular cerebral. Né? Por que isso acontece? Porque a pessoa tem, por conta da depressão, mais citocinas no corpo. E isso piora, faz o sistema imunológico ir lá para baixo, isso faz com que a frequência cardíaca tenha uma variabilidade reduzida, isso faz com que a coagulação sanguínea seja aumentada e, por conta disso, todos esses riscos de um problema muito sério. Aí a pessoa vai chegar no consultório, vai chegar na sala de atendimento fraterno, vai chegar no centro, onde quer que seja, na recepção, vai dizer assim, eu estou com olhos lacrimejantes, eu estou vivendo um momento angustiante, aí chega com o canto da boca para baixo, chega com a testa franzida, isso é bem comum acontecer, ou quando é pior, a pessoa diz que já não consegue nem mais chorar porque as lágrimas secaram. Isso também pode acontecer, tá? Isso é importante a gente ouvir essas falas, né? Porque isso faz toda a diferença. A perda da expressão facial, um certo embotamento afetivo pode acontecer. E aí a gente vai, vendo isso, perceber que há um risco para que essa pessoa tenha dificuldade nutritiva, porque a nutrição pode estar gravemente afetada. Algumas pessoas desenvolvem anorexia. Gente, depressão mata. Depressão mata por anorexia. A pessoa para de se alimentar. Tem alguns quadros depressivos que a pessoa fica catatônica. Ela fica parada em um enrijecimento que ela não se mexe e ela não se alimenta e morre de fome, morre por inanição. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? E também existem quadros de depressão em que a pessoa alucina e delira. E aí existem alguns desses quadros em que a pessoa alucinando e delirando pode estar sendo vítima de parasitose espiritual, como fala Joana de Ângeles em Triunfo Pessoal, que é um quadro de obsessão severa e que precisa de apoio e amparo na casa espírita justamente para ajudar essa pessoa a mudar a sua frequência de sintonia e ter assim o benefício de sair dessa circunstância mental e, com certeza, ser ajudada na casa espírita. Então, a pessoa precisa, com depressão, a pessoa precisa viver por mais de 2 semanas esse humor deprimido, tá? Além do humor deprimido e perda de interesse e o prazer, ela precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas. Humor deprimido durante a maior parte do dia, a diminuição acentuada do interesse ou prazer em quase todas as atividades na maior parte do dia, ganho de peso ou perda de peso, diminuição ou perda de apetite, insônia ou hipersonia, que é o contrário da insônia, agitação ou atraso psicomotor, ou seja, a pessoa fica muito movimentando ou então trava, fica lenta. Acontece isso muito comum, né? E os outros observam isso, isso fica muito claro. Fadiga ou perda de energia, sentimento de culpa e inutilidade, isso é muito frequente. Capacidade diminuída de pensar, de concentrar-se e de tomar decisões. E pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, ou tentativa de suicídio, ou planejamento de suicídio. São esses os grandes sintomas que, obviamente, a minha fala aqui não tem qualquer pretensão de substituir um bom atendimento clínico, seja com o psicólogo ou com o psiquiatra, tá, gente? É importante a gente levar em conta que essa fala aqui não é para a gente sair por aí querendo diagnosticar ninguém ou se diagnosticar, e sim nos fazer abrir os olhos para enxergar quando é preciso buscar ajuda diante de uma circunstância em que esses sintomas aparecem.
tá? Além disso, a gente também tem a distimia, que eu falei agora há pouco, que é o transtorno depressivo recorrente, em que a pessoa tem esses sintomas, mas ao longo de 2 anos. É uma coisa muito mais longa, né? É muito mais frequente, muito mais comum. E além desses, na depressão recorrente há um profundo sentimento de baixa autoestima. Isso também é comum, tá? Sentimento de desespero também pode estar presente. Aí a gente vai ver o quê? Que algumas pessoas têm um sofrimento ansioso, ou seja, além dos sintomas que a gente falou, tem uma característica de ansiedade muito forte. Algumas pessoas têm um sentimento de melancolia, e a gente vai encontrar um item do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5º com o título A Melancolia, do espírito François de Geneve, que explica que a melancolia muitas vezes remete ao fato de que nós, estando encarnados, sentimos saudade da liberdade que é viver como espírito imortal. Então, essa saudade de vivenciar a liberdade espiritual, por conta do aprisionamento na carne, gera esse sentimento de melancolia, que era o antigo nome da depressão. Na época de Kardec, não se usava o termo depressão, não. A doença tinha nome de melancolia, muito influenciado pelo pensamento de Hipócrates e Galeno, lá do início da medicina, que acreditavam que a depressão tinha a ver com a presença de bilis negra fabricada pelo nosso baço. O excesso de bilis negra, na opinião de Hipócrates, por conta da influência de Saturno, que pode ser o planeta ou o deus, né? O deus romano, que é responsável justamente pela questão da depressão, né? E essa influência geraria no nosso organismo o baço a produzir a bilis negra, que é a palavra melanos, que é negra, e colis, que é bilis. Pois bem, o excesso de bilis negra na crença dos médicos de antanho era a fonte da questão da depressão. Obviamente que hoje a gente tem outros olhares com relação a isso, né? Até porque não há qualquer tipo de correlação significativa em termos científicos entre bilis e depressão. Aí a gente vai ver o quê? Que além disso também existem fenômenos atípicos de depressão em que a pessoa tem uma reação exagerada a críticas ou a rejeição e tem um sentimento de paralisia diante da vida, diante da existência. E algumas pessoas desenvolvem transtorno psicótico, como eu falei agora há pouco. Quando a gente fala de depressão pós-parto, a gente precisa tomar muito cuidado com essa mãe, porque o risco de infanticídio é muito grande e, obviamente, que a pessoa precisa de tratamento. E quais são os tratamentos? O suporte médico, a psicoterapia, tá? Isso também é muito importante, as medicações que vão fazer toda a diferença. Em alguns casos se usa a eletroconvulsivoterapia, que agora é humanizada, e a estimulação eletromagnética transcraniana, que são tratamentos possíveis para a medicina. E com relação à doutrina espírita, o que a gente pode falar a respeito disso? Aí eu trouxe 2 textos que eu achei primordiais para a nossa avaliação, que sem dúvida alguma nos inspiram diante dessas circunstâncias. Um deles é do livro As Dores da Alma, de Hamed, que eu citei agora há pouco, que tem, na verdade, 2 capítulos sobre depressão. E aí ele traz 2 perspectivas que eu acho extremamente brilhantes para elucidar para nós o fenômeno depressivo segundo um olhar espiritual. A gente vai perceber que, na fala de Hamed, nós necessitamos reparar as atitudes desonestas, olha que fala interessante, que nós trazemos do nosso passado remoto quando não fomos quem somos. Não estivemos compatíveis com aquilo que realmente vivemos. Ou seja, a gente tenta mostrar o que não é. Aliás, eu falo muito uma frase para meus alunos, que vou repetir agora para a reflexão de vocês. A gente vive querendo comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar quem não se importa. Isso faz sentido para vocês? Bateu, doeu, leve para casa que é seu.
Porque a gente muitas vezes faz isso. A gente vive fazendo isso de comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. E a gente com isso não está sendo honesto, não estamos sendo nós mesmos. Estamos fingindo ser uma outra coisa. Então é preciso ter sinceridade, ter honestidade existencial. Como diz Abraham Maslow, o pai da psicologia humanista e da psicologia transpessoal, nós necessitamos de honestidade para conosco, para sermos aquilo que somos. É ele que chama a atenção o tempo inteiro, nos convidando a sermos. Ele diz assim, ó, seja o mais completo você que só você pode ser. Então, nessa perspectiva, não cabe desonestidade. Então, ele diz o quê? Que nós, Hamed, voltando a Hamed, ele diz assim, nós abrimos mão de nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém somente para receber aprovação e consideração. Olha que importante essa fala, gente. Olha que crucial a gente tomar cuidado com relação a isso, de querer fazer de conta que está tudo bem quando não está. É preciso que a gente tenha sinceridade, que a gente tenha... Você sabe a origem da palavra sinceridade? Eu gosto muito de etimologia, né, da origem das palavras, e a palavra sinceridade vem de sincera ou sincero, que era o vaso que era fabricado na Roma antiga, né? Quando o vaso era um vaso de perfeição inquestionável, era um vaso que não usaram cera para cobrir as imperfeições. Porque quando ele era mal feito, ele ficava com imperfeições visíveis. Aí eles colocavam cera para cobrir aquelas imperfeições. Aí o nome... um vaso com cera. O vaso sem cera é o vaso sincero. Ou seja, a gente precisa aprender a parar de ficar colocando cera para fazer de conta que a gente é o que não é. A gente precisa aprender a lidar com a verdade. Repetindo a frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É importantíssimo a gente lembrar disso, né? E aí Hamed chama a atenção. Não devemos nos culpar por fatos negativos do nosso passado, pois tudo o que fizemos lá atrás estava no nível da nossa compreensão à época em que eles ocorreram. Com isso, ele nos mostra a necessidade de romper com a culpa infértil, que não ajuda na reparação dos danos do passado. E aí ele vai para falar a respeito da reparação. E para isso, ele cita a questão de número 1000 de O Livro dos Espíritos, que é brilhante. A pergunta é, já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Aí os espíritos dão uma resposta maravilhosa e no final eles colocam a seguinte frase, olha que frase esplêndida. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então não adianta a gente ficar se auto-infligindo dores, se auto-punindo. Não adianta cultivar um sentimento de autopunição. Não adianta, só piora tudo. É preciso prática do bem. Ele cita a questão de número 1000, mas quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei imediatamente do livro O Céu e o Inferno, no item O Código Penal da Vida Futura. Quando fica muito claro na fala de Kardec, uma fala claríssima, didática. Ele organiza em itens de forma concatenada, logicamente, e aí fica muito... Eu convido a leitura, pesquisa O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Lê de item a item, vai tentando elaborar, digerir aqueles itens, porque aquilo ali é uma verdadeira síntese da doutrina espírita. É maravilhoso. Convido mesmo. Leiam, vocês vão se deleitar com essa leitura. Pois bem, o que é que acontece? Lá a gente vai ver que não basta se arrepender. É preciso reparar o dano. Não adianta só sentir remorso.
sentir culpa. Não, não, não. É preciso reparar o dano. E esse reparo necessariamente se dá pela prática do bem. É tentar desfazer o mal feito, trazendo o bem para colocar no lugar disso. Então isso é realmente o convite que Hamed nos traz. Ele vai dizer exatamente o quê? Que é necessário que façamos uma viagem interior mediante uma crescente consciência para identificar os atos e acontecimentos incorretos que praticamos e vivenciamos e associá-los com os sentimentos e emoções que os influenciaram. E a partir daí, diz ele, a gente consegue se equilibrar. Olha que importante isso. Para todo mundo, não é só para quem está vivendo depressão não, gente. Isso serve para todo mundo. Isso aí é uma lição de vida para a gente aprender a se afinizar com o que realmente importa. Então ele vai, no segundo capítulo sobre depressão, falar que a vida tem ciclos. Que a vida humana se comporta como a natureza, através de ciclos, de estações. Que na natureza a gente tem as 4 estações, nós também, na nossa vida psíquica, nossa vida subjetiva, temos estações. E aí a gente vai ver que a consciência humana, na fala dele, vivencia ciclos. E ele convida que a gente consiga integrar esses ciclos, em vez de ficar tentando impor limites a eles. Em vez de tentar controlar tudo, inclusive a si, as próprias emoções, Hamed nos convida a permitir-se o fluxo da existência a ponto de conseguir vivenciar cada momento existencial, aprendendo o que é preciso ser aprendido com cada momento. É preciso que a gente se pergunte em que eu me robusteço com isso que estou vivendo. Como eu melhoro como pessoa, em que isso me desafia, me faz uma pessoa melhor, em que isso questiona meu orgulho, em que isso me coloca de frente para o meu egoísmo. Então são essas as perguntas que a gente precisa exercitar. E aí com isso ele vai mostrar o quê? Que na natureza, nos ecossistemas, existem 3 grandes princípios que a gente precisa trazer para a gente. O princípio da diversidade, ele vai dizer que no ecossistema, quanto maior a multiplicidade de elementos desse ecossistema, maior vai ser a capacidade desse ecossistema se autorregular. Além disso, ele vai falar da interdependência, que no ecossistema tudo está conectado com tudo, tudo depende de tudo, né? E além disso ele vai falar do terceiro item, que é a reciclagem, que todos os elementos de um ecossistema acaba sendo reintroduzido de alguma forma pelo próprio ecossistema. E aí ele vai convidar a reflexão mostrando que na mente humana também é assim. Nos ciclos da consciência humana funciona exatamente desse jeito. E aí, para falar sobre isso, ele suscita a questão de número 585 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos falam que o homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, ou seja, o homem funciona exatamente como a natureza. Domina todas as outras classes por sua inteligência especial e indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. E aí, com essa fala, ele vai destrinchar, mostrando que os ritmos da vida também têm essa característica. Ele vai suscitar novamente esses 3 itens. Da diversidade, ele diz que é preciso incluir novos conhecimentos religiosos, filosóficos e científicos, porque quanto mais elementos, maior a capacidade do ecossistema se autorregular. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais elementos para poder melhorar e equilibrar a nossa psique. Na interdependência, ele vai dizer que é na vida social e não no isolamento que a gente vai extrair as experiências que necessitamos para sairmos do marasmo. Ele usa esse termo, marasmo. E aí, conseguir, nas relações de permuta constante da vida, aprender tudo que está relacionado com tudo. É o momento de convite para o aprendizado. E aí Hamed vai falar que na reciclagem é preciso a gente levar em conta que alegria e tristeza são companheiros de viagem e que obviamente se alternam em ciclos
e que precisam ser usados no processo de caminhada evolutiva, na nossa espiral evolutiva, nesses ciclos que a gente está inserido, a gente precisa vivenciar esses contrastes. E aí ele diz assim, que tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. E aí com isso ele termina dizendo que a gente precisa permitir passar pelo ciclo depressivo, passar pela circunstância depressiva, levando em conta que é preciso com eles a gente recolher as abençoadas sementes da arte de viver. Essa fala me remeteu a uma metáfora que eu gosto muito de falar quando eu vou falar sobre depressão, que a vida é mais verdejante nos vales do que no alto das montanhas. E a noção de depressão é vale. Não é verdade? Então, esse vale é o momento de depressão, também é um momento de vida, é um momento de crescimento. Então, para finalizar minha fala, que a gente já está no finzinho, e eu gosto de falar demais, eu acabo me atrapalhando, né, por conta disso, a gente precisa levar em conta, como diz Joana no livro Triunfo Pessoal, que a raiz psicológica do transtorno depressivo é uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Olha que fala. Ela vai mais ainda, mais profundo, vai dizer que a frustração de desejos não realizados nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Ela vai mais além dizendo que a cultura hedonista, a cultura do prazer, piora esse fenômeno. E é possível que a gente transforme a circunstância de um trauma, de uma perda, uma ruptura, em um fenômeno depressivo. Por quê? Porque a inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal serve para atualizar as nossas necessidades evolutivas. Ou seja, tudo está encadeado na nossa jornada evolutiva. Nós estamos crescendo evolutivamente com essas experiências. Aí Joana vai mais além, vai dizendo o quê? Que a consciência de culpa elabora um clima psíquico para a sintonia com outras consciências fora do nosso corpo somático. É a culpa que nos imanta. Em outro texto maravilhoso do livro... deixa eu ver se eu me lembro o nome do livro. Amor Imbatível Amor. A gente vai ver que Joana de Ângeles traz a visão de que a culpa é o que nos imanta com as consciências perversas dos obsessores. Novamente a mesma informação. Então é importantíssimo que a gente leve em conta o auto-perdão. O perdão e o auto-perdão, né? Isso é crucial para o processo de terapêutica. Sórdidos processos de parasitose espiritual muitas vezes podem gerar esse tipo de coisa. E aí ela termina dizendo que boa leitura, oração, convivência e sintonia com o psiquismo divino, atos de beneficência, atos de amor, relacionamento fraternal e conversação edificante são uma psicoterapia profilática para o fenômeno depressivo. Então, como é que a gente pode ajudar uma pessoa com depressão, meu povo? Precisa se informar. É o primeiro item que eu já falei dele. Municiar-se de informação de qualidade. Segundo item, ouvir sem julgar. A gente precisa oferecer uma escuta sem julgamento. É preciso levar em conta que é necessário validar e reconhecer o que o outro está sentindo. Isso é crucial. Não queira tentar resolver o problema do outro, dar a resposta de como deve. Muitas vezes você não tem sequer treinamento para isso, então não queira fazer isso. É preciso, pelo contrário, aceitar a pessoa por inteiro e não tentar fazer com que ela seja aceita somente se comportar de um jeito ou de outro. Então, ouvir sem julgamento. Abra-se para não ser vítima dos seus próprios preconceitos. Entender o tratamento também pode ajudar, principalmente se é uma pessoa próxima sua. Ajudar ela a evitar expectativas irreais, achar que vai ficar boa só com... Na primeira medicação que tomou já vai ficar boa. Não é assim que as coisas funcionam. Então ela precisa conhecer, e se você conhece, isso pode ajudar o outro também. Ajudar ativamente. Aquela historinha de dizer assim, se você precisar de mim, me avise. Não vai acontecer, a pessoa não pede ajuda.
Então você precisa ajudar ativamente com as pequenas tarefas do dia a dia. Geralmente a pessoa que está na depressão, principalmente quando está ainda sem tratamento ou começando agora o tratamento, ela tem o que é chamado na psicologia e na psiquiatria de hipopragmatismo, que é a dificuldade de lidar com as pequenas tarefas cotidianas. Então é importantíssimo você oferecer ajuda, ajudar a levar a criança na escola, ajudar a lavar o prato, ajudar, aquilo ali, isso pode ajudar, até porque aquilo ali quer dizer ofertar presença, que talvez seja até mais importante do que tudo isso, né? Diferenciar a pessoa e a depressão, porque são coisas diferentes. É a diferença entre o ser e o estar, né? Ela não é desse jeito, ela está desse jeito por conta da doença. Então é preciso a gente fazer essa diferenciação. Evitar, e aí também é importante, né, o que eu falei agora há pouco com relação à fala de Joana, a culpa, tanto do doente quanto a própria culpa, que às vezes a gente fica se culpando pelo problema do outro. É evitar, porque isso não ajuda. Oferecer esperança, validando o fato de que é difícil estar vivendo aquilo que ela está vivendo, mas mostrando que é possível a gente buscar uma saída, porque tem saída. Depressão tem tratamento. Então a gente tem saída. Muitas vezes a pessoa que busca ajudar alguém precisa lembrar que ela precisa ajuda para si. Ninguém leva o outro onde não esteve. Principalmente se é uma depressão refratária, que não melhora com facilidade, a pessoa que está próxima, querendo ajudar, precisa de ajuda. Então busque ajuda para si. É preciso que a gente perceba a necessidade de desconstruir o estigma. Muitas vezes a gente tem a chamada psicofobia, que é esse preconceito com pessoas que têm problemas mentais. Então, esse tipo de preconceito precisa ser desconstruído. A gente precisa lembrar que é uma questão social. E é óbvio que a gente vai ajudar na medida em que a gente auxilia a perspectiva com relação ao tratamento. Promover nessa pessoa o direito dela à saúde. Então, é uma intervenção social que a gente precisa fazer. A gente precisa lembrar que esse direito à saúde tem a ver com as políticas públicas. E sim, nós precisamos nos posicionar em favor de saúde para as pessoas, de saúde mental para as pessoas. Isso sim vai ser formas de ajudar pessoas com depressão. Maravilha, pessoal. Vamos fazer uma precezinha. A gente tem cerca de 2 minutinhos para acabar. Então eu convido vocês a um momento de introspecção, buscando elevar os pensamentos ao alto, na figura excelsa do Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, Senhor Jesus. Alumia nossas consciências, trazendo-nos percepção com relação às tantas oportunidades que nós temos de fazer o bem, de cultivar o seu amor onde quer que estejamos. Que as suas bênçãos possam ser espalhadas por nossas mãos e que os teus mensageiros possam encontrar permeabilidade em nossas almas, em nossas mentes e em nossos corações. Que a tua vida possa se espelhar nas nossas vidas. Que o teu sorriso possa se figurar na nossa presença. Ser conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Maravilha, pessoal. Agradeço muito pela presença de vocês. Espero ter contribuído. Se tiverem algum tipo de dúvida a respeito, podem me procurar no meu perfil pessoal, que é o Danilo F.S. Cruz. F de faca, S de sapo. Danilo F.S. Cruz. E, como eu disse, amanhã, quem tiver interesse, nós nos vemos falando sobre Amai-vos e Instruí-vos no canal Raciocínios Espíritas no YouTube. Grande abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus.